Então, pessoal, mais uma vez aqui no COPB, o segundo COPB, dessa feita com o professor Rafael Grempel, eu vou chamar de professor, o meu amigo, é o meu sócio em empreendimento, Rafael Grempel, que além de ser meu sócio, meu amigo, professor, é um baita de um cirurgião bucomaxilofacial. Então, eu queria que você falasse um pouquinho para essas pessoas que estão começando em odontologia agora, o que é a área, o que é a especialidade da cirurgia bucomaxilofacial, Rafael? Joia, muito bom. Flávio, as palavras que você falou para mim, realmente eu retribuo, porque você é um cara que eu admiro muito, que eu me espelho muito, e é um cara que, além de ser um excelente profissional e empreendedor, você é um cara de um coração maior do que tudo. E é um grande prazer falar sobre uma coisa que eu sou apaixonado, que é que desde o início da minha carreira eu sempre fui trilhando pela parte da cirurgia bucomaxilofacial, né? Então, eu não tinha feito sequer uma restauração na faculdade, eu já tinha feito inúmeras extrações dentárias. Eu não tinha tido nenhum estágio na faculdade e eu já estagiava há anos em hospital, né? Então, a cirurgia bucomaxilofacial realmente ela circula no meu sangue há muito tempo. E foi na cirurgia que eu fiz toda a minha formação, né? Então, eu me formei e com 2 anos trabalhando, eu parei de trabalhar e fui fazer toda a minha formação em pós-graduação. Fiz o mestrado na Unicamp, fiz o doutorado em cirurgia bucomaxilofacial na Unicamp também. E quando voltei, em 2009, para Campina Grande, eu já comecei a atuar como cirurgião bucomaxilofacial dentro dos hospitais e também dentro da universidade. Tá? Então a cirurgia é uma área extremamente ampla e que ela tem um quê diferente da odontologia normal, da odontologia convencional, porque a gente convive muito com outras áreas. Então, assim, enquanto o dentista no consultório ele convive com o auxiliar do consultório, ele convive com outros colegas dentistas, a gente, além de conviver com isso no nosso consultório, a gente convive com enfermeiros, com médicos, com todas as áreas da medicina e trabalhamos com pacientes politraumatizados, trabalhamos com pacientes de cirurgias feitas em hospital com anestesia geral. Então, realmente, ele é um pouco diferente da odontologia de consultório, né? Nossa área de atuação é muito mais em ambiente hospitalar e isso levanta assim, uma paixão muito grande porque a gente vê o quanto a gente vai evoluindo, tanto na parte de tecnologia como na parte realmente de ciência aplicada à cirurgia bucomaxilofacial. E é interessante porque muitas vezes, inclusive o dentista ou o aluno de odontologia, ele não sabe, mas, por exemplo, qualquer fratura de face que você tiver e que você for Sim, hospitalizado, quem vai tratar você, na verdade, não é um é o médico, buco. é um dentista. Tá? É um dentista especialista em cirurgia bucomaxilofacial. Então, isso é uma coisa assim muito abrangente e muito legal e eu realmente sou apaixonado por essa área. Pô, isso você não precisa falar, a gente vê no teu olho, né? É. Mas deixa eu te falar uma coisa, bicho. Quando eu comecei, quando eu me formei em odontologia e comecei a minha vida profissional, eu nunca tive nenhum apreço pelas áreas cirúrgicas. E eu nunca pensei em cirurgia jamais. Optei por ortodontia, porque gosto muito do lado diagnóstico e tenho uma certa habilidade manual, mas nunca imaginava que fosse andar tão perto da cirurgia. Para vocês que não sabem, Rafael falou sobre a área politraumática da cirurgia, aquela da emergência hospitalar, do paciente que chega, que sofreu uma queda de moto, levou um tiro, enfim. Mas o ortodontista trabalha muito perto, com um momento segundo da cirurgia bucomaxilofacial, a cirurgia ortognática. Fala um pouquinho sobre essa cirurgia eletiva chamada cirurgia ortognática, Rafael. Fantástico. Isso é uma área que eu sou extremamente apaixonado também, né? É uma área da cirurgia bucomaxilofacial que ela tem uma abrangência mundial dos dentistas operando, tá? E para quem não está com afinidade ainda, a cirurgia ortognática ela é feita com o intuito de devolver as proporções faciais. Enquanto nós temos nossos colegas ortodontistas que conseguem posicionar muito bem dentes e reposicionar os dentes corretamente, e mexer alguma coisa de osso alveolar, mas as bases ósseas elas ainda são restritas a movimentos cirúrgicos. Então, quando a gente fala de cirurgia ortognática, desse trabalho em conjunto com o ortodontista, a gente está falando de correção de deformidades Sim. dentofaciais, né? Então, para quem já ouviu falar nas classes 1, 2 e 3 de Engel, que na verdade estão voltadas para uma classe oclusal, né, da mordida, das mal-oclusões, Sim. a gente está falando agora não só de uma mal-oclusão dentária, mas também de um posicionamento incorreto, de um padrão de crescimento ósseo errado, Perfeito. tanto da maxila como da mandíbula. E a cirurgia ortognática possibilita, então, essa capacidade de colocar esses ossos numa posição ideal.
E veja que interessante, quando eu comecei a fazer cirurgia ortognática, alguns anos atrás, ou vários anos atrás, a gente fazia todo esse planejamento baseado em traçados feitos à mão. Né? E às cirurgia de modelos. Cirurgia de modelo e traçado de previsão feito à mão sobre radiografias bidimensionais. Sim. E era interessante que a gente desenhava lá o perfil do paciente, que pra gente fazia muito sentido. O traçado predictivo. O traçado predictivo fazia muito sentido pra gente, mas às vezes o paciente falava assim, me mostra aí como é que eu vou ficar. E você mostrava uma caricatura pra ele. Falava assim, eu vou ficar assim, como é isso, né? E hoje em dia você consegue fazer isso. O cara só fazia cirurgia porque precisava mesmo, precisava mesmo. E ele não tinha a menor noção de como ele ia ficar no pós-operatório. Às vezes ele via um antes e depois de algum paciente ser e você tinha como prever como é que ele ia ficar, assim, baseado em outros pacientes. Hoje em dia, a gente, ao invés de fazer radiografias, a gente faz tomografias. Sim. E a gente sobrepõe essas tomografias em softwares específicos a fotografia tridimensional do paciente. Sim. Então, o paciente se vê no pós-operatório antes da cirurgia. Sim. E você consegue dizer para ele, e aí, você está gostando do seu queixo assim? Ele fala assim, não, doutor, eu queria diminuir um pouquinho esse queixo. Aí você vai lá no computador, diminui, tá bom, assim, o cara, não, aumenta um pouquinho. Sim. E aí você consegue, com o paciente, com o familiar, com o ortodontista, prever o resultado da cirurgia, que é extremamente fidedigno. Porque Perfeito. Tudo isso gera um guia impresso tridimensionalmente e faz com que todo o seu planejamento seja levado para a mesa de cirurgia quando o paciente está lá anestesiado. Perfeito. Então isso é fantástico. A cirurgia ortognática e a ortodontia, elas andam de mãos juntas desde a década de 70. Mas agora eu acho que elas andam não mais de mãos dadas, e sim abraçados. Olha, o que o Rafael está falando é o seguinte, eu quero falar para você que me segue, que principalmente que tem interesse em ortodontia, que não há casos ortocirúrgicos se não houver uma compatibilidade do cirurgião com o ortodontista. Então, a gente precisa gastar tempo. Eu nem vou usar esse termo gastar, é um tempo muito rico dessa integração cirurgião bucomaxilofacial ortodontista. Nós temos a oportunidade de ter casos juntos e a gente entende que o paciente ele é tratado como um todo, né? Quando o paciente ele é um paciente que tem atenção cirúrgica, ele vem para o ortodontista, a gente precisa dizê-lo que a primeira fase do tratamento ortodôntico, talvez a gente, abre aspas, o deixe mais feio, porque a ortodontia ela prepara a bola para o cirurgião fazer o gol. E ele vai ficar bonito só quando sair da sala de cirurgia, né? Não é isso aí? É isso aí, porque na verdade, quando o paciente tem uma deformidade facial, gente, os dentes dele estão numa posição errada. Então, quando você posiciona com a ortodontia os dentes na posição correta com relação à maxila, com relação à mandíbula, as bases ósseas, esses dentes eles vão ficar mais errados ainda, porque eles vão ficar compatíveis com a face do paciente que tem uma deformidade. Sim. Então, o paciente fala assim, poxa, quer dizer que eu vou ficar pior, vai ficar pior, para depois ficar melhor. Né? E aí depois da cirurgia ortognática, realmente os pacientes eles ficam assim, ensoberbados, né? Postam na rede social antes e depois, ou então eles apagam todas as fotos que eles tinham anteriormente. Então é uma brincadeira que a gente faz com a nossa turma que opera, que a gente faz aqui, a mulher principalmente, quando vai fazer cirurgia ortognática, ela tem que assinar um contrato. Sim. E depois da cirurgia ela não pode mais mudar de namorado, porque acontece muito, né? O paciente termina a cirurgia, aí vinha com o namoradinho, quando termina a cirurgia que fica toda bonita, toda maquiada, não te quero mais, troca o cara por um bombadão tatuado. Não pode mais. Brincadeira, gente, mas só para descontrair. Olha só, pessoal, isso é assunto, não é assunto para uma hora, não é assunto para um dia, é assunto para um curso. Tá? Vocês sigam a gente nas redes sociais, vocês deem like, vocês compartilhem e eu vou conversar com o Rafael e essa ideia aqui que surge agora, a gente vai tentar botar para frente para falar sobre não mais traçado predictivo, mas predição cirúrgica a partir de softwares, para a gente falar de um método de cirurgia, de preparo chamado de benefício antecipado. Tá? Então a gente vai conversar sobre muita coisa e Rafael é o cara para a gente falar sobre isso, tá bom? Velho, obrigado. Obrigado mesmo aqui, é um bate-papo rápido, mas de extremo valor para as pessoas que assistem e para a gente que troca essa ideia, viu? Flávio, eu que agradeço o convite, meu amigo, e me coloco à disposição para vários outros bate-papos desses. Muito obrigado. Abraço. Valeu, gente.